Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês redução de média tensão 13.8 kV em baixa tensão 380 volts, 220 volts. Ok? Então, no primário, na rede primária, nós temos no primário a rede é triângulo, 13.8 kV, e no secundário a rede é estrela aterrada. Neutro aterrado 380 volts, 220 volts, ok? Então, como é feita essa redução, pessoal? Como é feita a redução de média tensão 13.8 em baixa tensão 380 volts e 220? Então, vamos lá para os cálculos. Então, aqui nós temos uma simulação, animação didática. Eu vou simular aqui para vocês. Aqui primeiramente eu vou explicar para vocês esse diagrama aqui. Então aqui nós temos sistema de redução de alta tensão, está errado. Então aqui é sistema de redução de média tensão, não é alta tensão. A maioria dos eletricistas e engenheiros diz que isso aqui é alta tensão. Isso aqui não é alta tensão, rede primária jamais. 13.8 ela é alta tensão, ela é média tensão. Então, sistema de redução de média tensão em baixa tensão. Média tensão é 13.8 kV, baixa tensão 380 220. Estrela com neutro aterrado, ok? Quando se fala só em 380 volts, é estrela. E quando se fala em 380 e 220, é estrela com neutro aterrado, ok? Então, primário, na rede primária, na rede de distribuição, aqui nas redes de distribuição, nós temos essas redes de distribuição aqui. A rede ela é primária, triângulo, ela é primária em triângulo, ok? Então, essas redes de distribuição ela é primária em triângulo, que é primária em triângulo 13.8. E as redes secundárias, ela é 380 220 em estrela, com neutro aterrado, ok? Então, vamos lá para a simulação, pessoal. Aqui nós temos uma tensão de rede primária, 13.8, é chamada tensão de linha. Então, eu vou simular aqui para vocês. Então, passa pelo primário do transformador. Aqui nós temos um transformador, representando um transformador. Nós temos aqui a rede primária, 13.8, no primário do transformador triângulo e secundário do transformador estrela com neutro aterrado. Então, como é que é feita essas reduções aqui, pessoal? Então, aqui nós temos EL. EL significa tensão de linha, certo? Para mim saber, nós temos a tensão de fase. Tensão de fase, tensão de linha é você multiplicar a tensão de fase pela raiz de 3. Ok? Então, tensão de fase é 220. E essa aqui, tensão de fase, se você combinar R com N, é uma tensão de fase. Se você combinar R com T, é uma tensão de linha. Então, essa letra violeta aqui está medindo nesse exato momento 380, chamada tensão de linha. R, combinação R com T, tensão de linha 380. E combinação R com N, 220, chamada tensão de fase. Então, para você calcular a tensão de linha, você tem que multiplicar a tensão de fase, que é a menor tensão, pela raiz de 3, que é 380, e 1, 0,05. Ou arredondando 380 volts. Para você calcular a tensão de linha, que é RS, se você calcular a tensão de linha, que é RS, são duas fases. Então, o que você tem que fazer? Tensão de linha RS. Tensão de fase R. Tensão de linha RS. Tensão de linha RT. Tensão de linha TS. Então, se combinar R com S. Tensão de linha, se você combinar R com T. Tensão de linha, se você combinar T com S, tensão de linha. Então, para mim calcular a tensão de fase, eu tenho que dividir a tensão de linha, que é 380, pela raiz de 3, que é 219,39, arredondando 220 volts. Então, para você reduzir a tensão,
você tem que dividir pela raiz de 3. Então, para você encontrar qual é o valor da tensão de linha em 13.8, qual o valor de uma fase, você tem que dividir 13.8 dividido pela raiz de 3. Ok? Aqui não está demonstrando, está apenas cálculos aqui na tensão de baixa tensão. Os cálculos aqui não tem média tensão, que é 13.8. Mas para você saber qual é o valor desta fase aqui, vermelha, azul ou violeta, você tem que dividir 13.8 por raiz de 3. Então vamos calcular a redução. Qual é o valor da tensão de fase da linha vermelha? Tensão de fase. Tensão de fase é a menor. Então eu pego 13.8 dividido pela raiz de 3. Então 7.97. Eu tenho 7.97 na linha vermelha, tenho 7.97 na linha azul e tenho 7.97 na linha aqui violeta. E para me saber qual o valor dessas três fases, eu tenho que multiplicar 7.97 pela raiz de 3. Que é 13.8. Está aqui, ó. Então, até aí vocês entenderam, né? Então, pessoal, é o seguinte, ó. A pergunta é o seguinte. Nós estamos fazendo uma simulação no circuito trifásico e no circuito monofásico. Ok? Aqui neste exato momento, estamos com R e T. Nós temos a tensão de linha 380. No próximo passo, nós vamos ter uma tensão de linha, correto? 380. Ele demonstrou aqui, rapidamente, para vocês verem, a combinação, ó, R com S, S com T. Ó, faz a combinação rápida aí, ó, e fez a simulação em 220, que é a combinação do R com N, o S com N e o T com N, que é 220 aqui para acender a lâmpada. E a combinação R com T, 380. O R com S, 380, tanto faz. Então a pergunta é o seguinte, pessoal, para tirar a dúvida de vocês. Então eu já ensinei para vocês como calcular a redução de tensão na média tensão e baixa tensão. Então nós temos aqui tensão de linha e tensão de fase. Nós temos dois tipos de tensões aqui. Tensão de linha, 13.8 e tensão de fase, 7.97 kV na classe de tensão 13.8. E aqui em 380 volt estrela, nós temos tensão de linha 380 e tensão de fase 220. Então a pergunta é o seguinte, pessoal. Ó, aqui nós temos uma linha, rede primária, nós temos aqui uma rede primária. Aqui primária, ó, preste atenção. Primário, triângulo, 13.8 kV. Então nós temos aqui uma rede de tensão de linha 13.8. Essas três fases, 13.8. Uma fase é 7.97. Aqui eles escreveram aqui, o pessoal aí do Corpo de Bombeiro, NR10, quando um carro bate no poste, o cabo se solta do isolador e fica em cima da cruzeta. Aqui nós temos a mão francesa, para sustentar a cruzeta, a mão francesa, o poste e os três cabos, e os isoladores aqui. Então, quando o carro bateu aqui no poste, na base do poste, o cabo se soltou e ficou em cima da cruzeta. Aqui ele diz, com impacto, um dos cabos de 13.8 caiu do isolador. Errado. Então, isso aqui está errado. Então, esse pessoal aí de Corpo de Bombeiro, NR10, tem que procurar estudar. Eles têm que procurar estudar. Porque eu acabei de calcular, neste exato momento, que a tensão de linha 13.8, esse valor aqui, 13.8, dividido pela raiz de 3, que é a tensão de fase. Eu vou achar a tensão de fase 7.97. Então, esse cabo aqui, ele é 7.97. E não 13.8, como eles escreveram aqui.
Então esse pessoal de Corpo de Bombeiro NR10 tem que procurar estudar. Eu não sei se foi eles que copiaram, foi eletricista, foi engenheiro ou foi técnico. Qualquer um deles que copiaram isso aqui, está errado isso aqui. A gente tem que procurar estudar. Isso aqui é 7,97, não 13 pontos. Então o que mais mata hoje no Brasil e no mundo chama-se tensão de fase, que é essa aqui. É que mais mata hoje no planeta. Chama-se tensão de fase, não tensão de linha. Porque se a pessoa levar um choque de uma tensão de linha, ele é reduzido do tamanho de uma laranja. Ele vira pó. Então, com a 7,97, ela faz um estrago grande no ser humano. Ele pega fogo. Imagina a 13,8. A 13,8 ele vira cinza. Então, ele não é nem Botafogo. Ele já vira cinza. Certo? Então, hoje o que mais mata é a tensão de fase. O que mais mata hoje é eletricista, chama-se tensão de fase, e não tensão de linha, que é a menor tensão, 7,97. Porque, preste atenção, se você tem essa aqui, o que mata é a corrente elétrica que passa pelo corpo. Se o cabo está em cima da estrutura, aqui, a cruzeta, esse cabo se soltou do isolador, está em cima dessa estrutura. Essa estrutura ela tem uma resistência, mais a resistência do poste. E mais a pessoa que está lá na base do poste, somando essas resistências, digamos, o ser humano ele tem a resistência varia de acordo com a pele da pessoa, se ele está suado, pele seca, pele molhada. Então, se a pessoa está suada, a resistência está baixa. Digamos aí que a resistência do corpo humano, somando tudo isso aqui, chegou a 500 ohms. Aí você pega, aqui não é 13,8, você pega 7.007,97. 7,97 multiplicado por 1000, que é igual a 7.970, dividido. Digamos que a resistência do poste mais do ser humano lá chegou a 500. Tá baixo, o cara tá suado. Então deu 15 amperes, pessoal. 15 amperes, pessoal, passando pelo corpo humano. É fatal. Não dá tempo nem chegar a SAMU. Tá dando 15,94 amperes. É fatal. Meio ampere é fatal. Imagine 15,94. 15,94 ele ferve o corpo. Fumaça o corpo. O corpo começa a sair fumaça do corpo. Em 15 amperes. Isto é, não em 13,8, como eles colocaram aqui, mas sim com 7,97, que é o valor dessa linha aqui. Imagine que fosse 13.000, pessoal. Imagine que fosse 13.800 volts. O cara é reduzido do tamanho de uma laranja. Então, 13.800 dividido por 500 ohms, obedecendo a lei de Ohm, dá 27, pessoal. 27, o cara vira cinza. O cara vira cinza, certo? Ele vira cinzeiro de cigarro, ele vira cinza. Ele passa de Botafogo para cinza. Ele não é mais nem fogo, ele já passa a ser cinza. Então 27,6 amperes não precisa nem chamar SAMU, não precisa mais nem ligar. Então, pessoal, preste atenção, isso aqui é 7,97, não 13,8. Então esse pessoal de NR10 a gente tem que procurar estudar. Eles têm que procurar estudar. Esse pessoal de NR10, Corpo de Bombeiro, eletricista, que está colocando essas coisas aqui na internet, vocês têm que procurar estudar. Certo? Então tá aí, errado. Com impacto, um dos cabos de 13 pontos caiu do isolador. Errado. Certo? Então tá errado isso aí. E o correto, com impacto, um dos cabos de 7,97. Agora tá correto. Caiu do isolador. Agora aqui é a resposta correta essa aqui. Ok? Então tá aí, vocês aprenderam a como calcular a redução de tensão, média tensão e baixa tensão. É só dividir para transformar 13,8 para tensão de fase, que é uma tensão no fio, é dividir 13,8 pela raiz de 3.
E para saber qual é o valor da tensão de fase 380, é só dividir 380 por raiz de 3, você vai encontrar 220. Ok? Então, o primário ele é triângulo, 13,8, e o secundário é estrela aterrado, 380, 220. Existem dois tipos de estrela. O estrela é só esse aqui. E quando se fala em estrela com neutro aterrado, é para 220. Chama a tensão de fase. Tensão de linha é só estrela, 380. E tensão de fase é estrela com neutro aterrado, 220. Ok, pessoal? Então é só isso aí que eu queria passar para vocês. Obrigado e até a próxima aula.